No episódio de hoje sobre os melhores finais, nós vamos falar sobre uma das grandes obras de um dos maiores mestres do cinema e, é claro, o maior mestre do suspense. Eu estou falando de Alfred Hitchcock com o seu filme Psicose. Se você ainda não assistiu esse filme, por favor, vá assistir e depois você volta aqui para ver o vídeo sobre o final do filme. Não estrague a sua experiência. E se existe uma coisa que eu adoraria fazer é poder viajar no tempo para ver a reação do público no cinema em filmes como esse. A sensação de surpresa com um filme é sempre muito recompensadora, é claro, quando a estrutura do filme é muito bem construída. A expectativa, surpresa, mistério, terror e o suspense são coisas que o diretor sabia controlar extremamente bem. Para falar do final de um filme, vocês que estão acompanhando essa série aqui no canal, vocês sabem que nós precisamos analisar a construção do que acontece ao longo do filme inteiro para chegar de fato no final. Ninguém gosta de finais onde as coisas se resolvem de forma milagrosa ou sem fazer qualquer sentido com o que a obra apresentou até então. O Hitchcock foi um diretor muito popular. O seu interesse era de fato brincar com as nossas emoções. E em Psicose, por mais que ele roube um pouquinho ali no jogo, nós continuamos com uma satisfação gigantesca com o final. A estrutura de Psicose é algo ressaltado até os dias de hoje. O filme tem 1h e 48 de duração e o Hitchcock engana o público por 1h e 41 e nós o amamos por isso. Essa é uma questão bastante interessante porque nós como público sempre gostamos de sermos manipulados, é claro, por grandes artistas que nos levam para lugares que nós não esperávamos. É por isso que muitos filmes com plot twists muitas vezes fazem bastante sucesso, porque as pessoas gostam da surpresa. Elas sentem que o tempo foi bem gasto e que a obra valeu muito a pena. E se tem um filme com bons plot twists, é Psicose. O filme tem duas partes e elas são impressionantes por motivos diferentes. Nós começamos a obra sendo apresentados a nossa protagonista, que está completamente apaixonada, mas vive um dilema. Afinal de contas, ela e nem o seu amor têm dinheiro suficiente para viverem juntos, e essa é uma questão que vem a chateando muito. E aí acontece uma prova do destino quando ela é apresentada uma quantia de $40 mil que ela deveria depositar no banco para o seu chefe. O dilema dessa protagonista aumenta e ela decide fugir com aquele dinheiro e ir até a cidade buscar o homem que ama. Durante essa primeira parte do filme, nós estamos completamente envolvidos com a história dessa protagonista e o suspense, o mistério e o medo criado no público está muito mais relacionado ao fato de será que ela vai ser pega ou não, porque o Hitchcock ele era muito inteligente na manipulação dos seus filmes e ele sabia que nós estaríamos investidos com essa protagonista. Afinal de contas, era uma atriz extremamente famosa, é uma protagonista que por mais que tenha cometido um crime, ela não machuca ninguém para aquilo acontecer. Então, por mais que a gente não concorde com o que ela está fazendo, no nosso subconsciente nós torcemos por ela. Então, aquele policial que é uma figura bastante ameaçadora e estranha perseguindo ela, nós queremos e torcemos para que ela o despiste, para que ele nunca chegue e descubra o que ela fez. E vamos ficando cada vez mais aflitos ao ver como ela vai deixando diversas pistas, como por exemplo, trocar de carro sem nem ao menos conferir, com muita pressa, levantando uma suspeita muito grande por todos os lugares que passa. Então nós acreditamos que o filme será sobre isso. Será que essa mulher vai ser pega ou não? O que vai acontecer? Quais serão as consequências para tudo isso que está acontecendo? Até que ela chega no Bates Motel. E lá ela conhece o Norman Bates. As coisas parecem estar tranquilas, por mais que seja um personagem estranho, que vive em uma condição triste. Afinal de contas, é um motel que perdeu a visibilidade, já que a estrada principal foi para um outro lugar e eles caíram no esquecimento. Nós sabemos que esse personagem vive nesse lugar solitário com a sua mãe e ele parece ser uma boa pessoa. Ele oferece para ela comida, eles têm uma conversa e aí, nessa conversa, nós já percebemos que a relação que ele tem com a sua mãe é bastante peculiar. Ele acaba se estressando com a protagonista quando ela sugere que ele se livre dela de certa forma e as coisas ficam estranhas, mas nós ainda não sabemos o que vai acontecer, até que a protagonista, que até então estava em todas as cenas do filme, é assassinada no chuveiro pela mãe do Norman Bates. Quando a gente menos espera, a protagonista é morta. E se isso já seria bastante chocante até mesmo hoje em dia, imagine naquela época em que o filme foi lançado.
essa não é uma estrutura convencional de um filme hollywoodiano, essa não é uma estrutura que as pessoas estão acostumadas a ver. Quando nós vamos assistir um filme de gênero, muitas vezes estamos acostumados a diversas convenções e temos diversas expectativas. E é justamente um diretor inteligente como Hitchcock que entende que essas expectativas precisam ser entregues, mas não na ordem que o público espera. Na verdade, essas expectativas podem servir como uma forma de manipular tudo que o público está assistindo. O filme em si, como eu disse, tem duas partes e durante o tempo todo o Hitchcock está nos enganando. Ele está pregando peças no público com essa história e parece estar se divertindo bastante com isso. Um dos grandes trabalhos do diretor é ter um controle muito grande sobre a montagem. Ele sabia como dilatar o tempo, ele sabia como reduzir o tempo nas horas certas e, é claro, ele sabia como mostrar o terror. Então, na cena do chuveiro, ele faz uma montagem rápida com diversos enquadramentos, uma música tão poderosa que ficou no imaginário das pessoas até hoje, e ele nos tira do lugar comum, ele nos tira de uma posição confortável como público, porque agora, talvez pela primeira vez, nós não sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos quem é o protagonista dessa história, nós não sabemos mais nada, não entendemos nada, e basicamente tudo aquilo que foi construído até então é levado para o nada. A gente ainda não sabe o que foi aquilo tudo que nós assistimos e qual a importância de tudo aquilo. O que nós sabemos é que fomos apresentados ao Norman Bates e a sua mãe, uma assassina, e o filho dessa assassina que, para protegê-la, limpa a sua bagunça, esconde o corpo da nossa protagonista e joga o carro no pântano. Então nós também sabemos que dificilmente as pessoas vão encontrar aquela protagonista. Nós não sabemos em quem confiar, nós não sabemos quem acompanhar. E aí o Hitchcock entra na segunda parte do seu filme, quando ele nos apresenta dois novos personagens. A gente, na verdade, pode até considerar que são a apresentação de três personagens, já que no início do filme nós temos uma breve apresentação do amante, do namorado da protagonista, mas não sabemos muito bem quem ele é. E aí, na segunda parte do filme, nós vamos passar mais tempo com ele. Então nós somos apresentados à irmã da protagonista, ao detetive contratado pelas pessoas que foram roubadas para descobrir o paradeiro daquela protagonista, e nós aprofundamos o nosso conhecimento sobre esse namorado dela, sobre esse amante da protagonista. Essas três pessoas têm um objetivo que entra em total conflito com os objetivos do Norman Bates. Eles querem saber onde está aquela protagonista e o Norman Bates não quer que ninguém descubra, é claro. E aí o conflito fica muito interessante e claro, porque nós, como público, agora, pela primeira vez, sabemos o que está acontecendo. Mas ainda existe um grande mistério. Nós ainda não vimos a mãe do Norman Bates. Então nós sabemos que esses três personagens que entram em cena precisam ir até a casa do Norman Bates para fazer descobertas. E o interessante é que aqui o Hitchcock muda completamente o ritmo do filme. O que ele fez? Durante uma hora inteira ele criou mistério, ele nos apresentou aquela protagonista, fez com que a gente se relacionasse com as suas escolhas, que a gente torcesse para que ela voltasse atrás, e aí ela é brutalmente assassinada, ok? Nós entendemos que esse universo é muito perigoso e que quem for até o Bates Motel estará correndo um perigo absurdo. Só que na segunda parte do filme, ele não demora para fazer a história caminhar. Com 1h14, o detetive já é brutalmente assassinado, também pela mãe. Nós vemos mais uma vez o Norman Bates limpando a sujeira que ela cometeu. Nós sabemos que as coisas estão escalando e, é claro, agora nós vemos os dois personagens indo atrás do que aconteceu. E aí uma informação muito importante é apresentada para gerar o mistério dentro do filme, que é a informação de que a mãe do Norman Bates morreu. O que o Hitchcock propõe com essa revelação? Ele não propõe respostas ao público nesse momento. O que ele propõe, na verdade, é gerar mais uma vez a confusão na nossa experiência, porque a gente estava começando a estabelecer um entendimento sobre o que era o filme. Nós entendíamos que a protagonista tinha sido assassinada, nós percebíamos que tinha uma assassina dentro da casa e o Norman Bates estava ali tentando proteger a sua mãe. Só que aí vem mais um enigma criado pelo Hitchcock, que é: a mãe do Norman foi morta. Só que, ao invés do diretor nos deixar só com essa pista, ele nos leva para a casa do Norman Bates e mostra de forma subjetiva, com o mesmo enquadramento em que o detetive foi morto, o Norman Bates levando a sua mãe para o porão. Então nós temos essa dúvida: o Norman Bates está escondendo a sua mãe? Por que ele faria isso? O que está acontecendo? E o Hitchcock, ele prega uma peça no público porque a voz da mãe do Norman Bates é
visivelmente, a voz de uma mulher. Então, isso gera mais confusão ainda ao público e não dá pistas nenhuma do que vai ser revelado no final. É só com 1h41 que o Hitchcock finalmente nos mostra que, na verdade, a mãe do Norman Bates realmente estava morta e que ele se vestia como a mãe e cometia todos aqueles assassinatos. Aí está o grande plot twist, porque até então o Hitchcock tinha apresentado o Norman Bates como um cúmplice, alguém que não gostaria de estar passando por aquela situação, mas que pelo amor à sua mãe estava fazendo aquelas coisas horríveis. Então, de certa forma, nós podíamos até simpatizar com ele. Pobre aquele que é filho de uma assassina, nós simpatizamos com Norman Bates e aí descobrimos que era ele o tempo todo. E por que essa revelação ela é satisfatória para o público? Primeiro, porque o Hitchcock sabe manipular muito bem o tempo. Ele sabe manipular muito bem as experiências e ele tem uma questão que eu já levantei aqui no canal algumas vezes, de que quando você cria o suspense, você precisa recompensar o público de alguma forma. E ele faz isso de forma expositiva dentro de Psicose, com a apresentação do novo personagem que é o psiquiatra, aquele que entra na história com apenas uma função: explicar tudo aquilo que aconteceu. Mas explicar o que aconteceu nessas circunstâncias não estraga a experiência do que nós assistimos, justamente porque o que aconteceu é tão bizarro e nós tivemos uma experiência tão profunda de diferentes formas dentro disso tudo, que nós simpatizamos com a história, nós ficamos felizes com aquela conclusão e, é claro, nós acreditamos que o Norman Bates estava vivenciando tudo aquilo. Existem várias formas de se contar a mesma história, mas o Hitchcock sabia a forma certa, a forma exata e calculista de se apresentar essa história. Então ele nos mostra o Norman Bates o suficiente dentro do filme para que a gente simpatize com aquele personagem. Ele trai o público ao matar a protagonista na primeira vez. Então nós temos, na verdade, dois filmes em um. A primeira parte do filme tem começo, meio e fim. Nós somos apresentados a uma protagonista, aos seus conflitos, aos seus objetivos e obstáculos, e nós somos apresentados ao seu fim trágico. Depois, nós somos apresentados à nova história do filme, que são aquelas pessoas que têm o interesse em encontrar aquela protagonista. Algumas dessas pessoas têm um fim trágico, mas a segunda parte inteira do filme é investida na história do Norman Bates. Então é o cruzamento entre as histórias desses dois personagens que torna a coisa tão interessante. E por nós termos tido uma relação muito forte com uma das vítimas do Norman Bates, o impacto daquele personagem, o impacto daqueles assassinatos é muito maior, principalmente quando a gente descobre que ele já tinha feito aquilo outras vezes. E aí a psique do seu personagem se torna muito clara para o público. E a cena final do filme é maravilhosa, com aquele monólogo interno onde a mãe do Norman Bates está falando, com o seu corpo, e ele diz que não machucaria nem mesmo uma mosca. E o Hitchcock era um diretor que tinha um controle muito grande pelas suas obras. E ele brinca um pouco com as nossas expectativas, ele leva o público de um lado para o outro. Ele, por exemplo, poderia ter feito com que o ator do Norman Bates tentasse emular a voz da mãe, mas não era interesse do Hitchcock dar para o público qualquer pista que nos levasse para esse final, que nos ajudasse a resolver o enigma antes. Não é essa a proposta em Psicose. A proposta em Psicose é manipular o público o tempo inteiro. E se você gosta de ser manipulado no cinema por grandes mestres, a experiência fica maravilhosa. É como se você estivesse em uma montanha russa de emoções dentro do suspense criado pelo Alfred Hitchcock. Ele te leva para um suspense inicial dentro de uma história da protagonista, depois ele te dá o choque total ao vê-la sendo assassinada, e depois a curiosidade, o que nós vamos ver a partir daquele momento, o que será apresentado para o público, quem é essa mãe do Norman Bates, quem é o Norman Bates. Então o final de Psicose é, na verdade, uma conclusão maravilhosa de uma viagem. É um final que explica tudo aquilo que a gente viu, porque afinal de contas nós, como público, precisávamos daquilo. Nós passamos 1h40 de filme sem entender o que aquele diretor está propondo, sem entender o que estamos vendo, sem entender para onde vai aquela história. Afinal de contas, quem é o protagonista, em quem devemos nos apoiar, quais são os conflitos desses protagonistas, o que vai acontecer. Então ele faz certos comentários ao longo do filme que entram na justificativa final. E aí a última cena ela é extremamente satisfatória, porque agora nós estamos finalmente
na mente do Norman Bates, que foi algo que estava acontecendo o tempo todo sem que a gente tivesse percebido. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Psicose é um dos grandes clássicos do Alfred Hitchcock. Esse que era um diretor que gostava de brincar com o público, ele gostava de levar as histórias para lugares que nós ainda não tínhamos visto, e ele soube como construir isso com essa obra aqui. Essa não era uma obra que ele esperava ter o sucesso que teve, afinal de contas foi um filme em preto e branco quando já existia cor no cinema, mas mesmo sem as maiores pretensões do mundo, ele acabou criando um dos maiores suspenses que até hoje é referência para muitas pessoas que querem contar histórias impressionantes. Então a gente se encontra no próximo vídeo, pessoal. Obrigado por estarem assistindo. Não esqueçam de se inscrever no canal, isso ajuda muito o meu trabalho, e a gente se vê no próximo.